sobre uma questão da mobilidade aí que afeta a todos nós, especialmente aquelas pessoas que não têm representação aqui na Câmara de Porto Alegre, que é o pessoal que se desloca da região metropolitana para a capital e que acaba perdendo aí boa parte do seu dia nos deslocamentos. E o exemplo que eu quero trazer hoje é da Avenida Protásio Alves, que faz conexão com Viamão e com Alvorada, e que esse pessoal que se desloca entre as duas cidades, que gera muita riqueza aqui, leva riqueza para essas cidades também, acaba, infelizmente, tendo que perder muito tempo nos deslocamentos, tanto para vir trabalhar durante o dia, quanto para retornar para casa descansar com seus familiares no final do dia. A minha tese sobre a questão da integração da capital com a região metropolitana, ela está fundamentada na ideia de que quanto mais conexões a capital tiver, mais a capital vai acabar tendo geração de riqueza para si. A gente consegue perceber um certo receio dos gestores municipais de a sua população se deslocar diariamente para outra cidade, porque entende que se a pessoa ficar dentro da cidade ela gera mais riqueza, mas isso não é verdade, né? E a ideia de melhorar as condições de deslocamento dessas pessoas para morarem onde preferirem e buscar a capital para serviços especializados é uma ideia que é benéfica para as outras cidades, obviamente, e também para a capital, a nossa cidade de Porto Alegre. E pensando nisso, uma das demandas que eu levei para o Executivo, através de um pedido de providência, é a questão ali da Protásio Alves, que na conexão entre Alvorada e Viamão e Porto Alegre. Nós temos um trajeto ali da Manuel Elias em diante, que não é duplicado, e infelizmente por conta disso, nós temos um grande congestionamento pelo afunilamento de veículos naquele pequeno trecho ali de 1 quilômetro e pouco, 2 quilômetros, entre a Manuel Elias e a entrada da Santa Isabel, a entrada da Augusta, a entrada da cidade de Alvorada, que o projeto completo, como sabemos, é a duplicação do Caminho do Meio, que é um projeto muito caro e depende de emenda federal. Inclusive, teve uma ocasião em que os municípios de Porto Alegre, Alvorada e Viamão tinham conseguido um financiamento federal, mas por falta de coordenação, falta de interesse, talvez, acabaram perdendo esse recurso que era a fundo perdido, e, oriundo, inclusive, do PAC, da então presidente Dilma. Esse recurso se perdeu, e como uma obra dessa monta aí, né, custa cerca de 70, 80 milhões de reais, é óbvio que um vereador de Porto Alegre, talvez o prefeito, não tenha condições de indicar fazer essa intervenção completa daqui até a RS-040 pela Protásio Alves, mas uma sugestão de baixo custo, levando em consideração o que a Prefeitura já tem feito para diminuir os gargalos da mobilidade, fazendo aquelas pequenas intervenções nas intersecções de modo a garantir a fluidez dos veículos nesses pequenos trechos, são ações que são possíveis de o Poder Executivo abordar. Vamos dar exemplo aqui para vocês que vivem a cidade diariamente. Quem está vindo da Zona Leste, pela Avenida Ipiranga, indo em direção ao centro, quando chega na Santana, tem uma saída à direita que retira aqueles veículos que estão na via para poder se posicionar à direita, de modo a não fazer obstáculos para os veículos que estão na Avenida Ipiranga. Isso aconteceu em alguns outros locais também, como, por exemplo, na própria Manuel Elias com a Protásio, onde, cerca de 100 ou 200 metros antes do entroncamento, foi feita uma pista acessória à esquerda para que os veículos que vão fazer a conversão possam ficar esperando numa faixa de retenção ali que não faz obstáculo aos veículos que se deslocam em direção à Viamão ali naquele entroncamento. Então, a nossa proposta, a partir de agora, é fazer com que existam pistas auxiliares nos principais pontos de gargalo daqueles trechos, que é uma alternativa à duplicação. Não estamos sendo contra uma futura duplicação, porque entendemos que essa pode ser uma solução mais definitiva, mas como envolve valores muito elevados e como envolve a coordenação entre cidades, governo do Estado e governo federal, essa é a alternativa de baixo impacto econômico, mas de grande impacto na mobilidade, que nós estamos apresentando. Então, a gente vai fazer essa sugestão, que já foi apresentada pelo meu SEI, para fazer essas pistas auxiliares, tanto ali quanto naquele entroncamento mais abaixo, lá onde, inclusive, o Giovanni Bill conseguiu um semáforo através do orçamento participativo. Se não me engano, o delegado Eli Correia Prado
ali a duplicação daquele trecho ali, de modo aos veículos poder fazer a direita siga livre, de modo a não causar obstáculo aos veículos que estão se deslocando. Mais adiante na Avenida da Moema e mais adiante lá na Vila Augusta, à direita, e um pouco mais adiante no acesso à Alvorada. São sugestões de baixo custo que por muitos anos foi negligenciado pelo poder público, e nós agora, com o mandato aqui na Câmara de Porto Alegre, vamos tensionar a Prefeitura para que isso receba um aval dos órgãos de mobilidade e uma atenção da Secretaria de Obras. Essa é a nossa proposta, eu e Giovanni Bill, preocupados aí com a questão da mobilidade na Zona Leste de Porto Alegre. Obrigado. Muito obrigado, vereador Gessé. Próximo vereador inscrito, vereador Moisés Barbosa. 5 minutos com Vossa Excelência.